Olá, povo de Deus, quinto domingo da quaresma, 3 de abril de 2022. A nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 43, 16, 21, Filipenses 3, de 8 a 14 e João 8, de 1 a 11. Isto diz o Senhor que abriu uma passagem no mar e um caminho entre as águas impetuosas, que pôs a perder carros e cavalos, tropas e homens corajosos, pois estão todos mortos e não ressuscitarão. Foram abafados como mecha de pano e apagaram-se. Não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. Eis que farei coisas novas e que já estão surgindo. Acaso não as reconheceis? Pois abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios na terra seca. Hão de glorificar-me os animais selvagens, os dragões e os avestruzes, porque fiz brotar água no deserto e rios na terra seca, para dar de beber a meu povo, a meus escolhidos. Este povo eu o criei para mim, e ele cantará meus louvores. O texto de hoje é do segundo Isaías, conhecido como Livro da Consolação, dirigido ao povo de Israel no período pós-exílio da Babilônia. Este oráculo de salvação começa por recordar a mãe de todas as libertações, a libertação da escravidão no Egito. Mas evocar essa realidade não pode ser uma fuga nostálgica para o passado, um repousar inerte na saudade, um refúgio contra o medo do presente. A lembrança do passado é válida quando alimenta a esperança e prepara para um mundo novo, um futuro novo. Na ação libertadora de Deus em favor do povo oprimido pelo faraó, o judeu crente descobre um padrão. O Deus que assim agiu é o Deus que não tolera a opressão, que está do lado dos oprimidos. Por isso, não deixará de se manifestar em circunstâncias análogas, fazendo acontecer a salvação do povo escravizado. A atuação de Deus manifestará de forma clara o amor e a solicitude de Deus pelo seu povo. Diante da ação de Javé, o povo tomará consciência de que é o povo eleito e dará a resposta adequada. Louvará o seu Deus pelos dons recebidos. Filipenses 3, de 8 a 14. Irmãos, na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele eu perdi tudo, considero tudo como lixo para ganhar Cristo e ser encontrado unido a ele. Não com minha justiça provindo da lei, mas com a justiça por meio da fé em Cristo. A justiça que vem de Deus na base da fé. Esta consiste em conhecer a Cristo, experimentar a força da sua ressurreição, ficar em comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha recebido tudo isso, ou que já seja perfeito, mas eu corro para alcançá-lo, visto que já fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, eu faço. Esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente. Corro direto para a meta, rumo ao prêmio que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus. A carta aos Filipenses é uma carta afetuosa e terna, que Paulo escreve da prisão aos seus amigos de Filipos. Paulo está preocupado com o grupo judaizante que gosta da ostentação e semeia na comunidade doutrinas diferentes das anunciadas por ele.
Ao exemplo e à pregação desses judaizantes que alardeiam os mais diversos títulos de glória, Paulo contrapõe o seu próprio exemplo. Só a identificação com Cristo, a comunhão de vida e de destino com Cristo é importante. Só uma vida vivida na entrega, no dom, no amor que se faz serviço aos outros, ao jeito de Cristo, conduz à ressurreição, à vida nova. Mais um dado importante. Paulo está consciente que partilhar a vida e o destino de Cristo implica um esforço diário, nunca terminado. É até possível o fracasso, pois o nosso orgulho e egoísmo estão sempre à espreita. E o caminho da entrega do dom da vida é exigente, mas é o único caminho possível, o único que faz sentido para quem descobre a novidade de Cristo e se apaixona por ela. Quem quer chegar à vida nova, à ressurreição, tem de seguir esse caminho. João 8, de 1 a 11, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher, que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. O cenário do evangelho de hoje coloca-nos frente a uma mulher apanhada em adultério. De acordo com Levítico, Deuteronômio, a mulher devia ser morta. A lei deve ser aplicada? É esse o problema que é apresentado a Jesus. Este texto parece-se muito mais com o Evangelho de Lucas, que destaca a misericórdia do Pai com os pecadores. Alguns biblistas dizem que foi colocado aqui, quebrando a unidade dos capítulos 7 e 8 de João. Jesus, colocado contra a parede pelos mestres da lei e fariseus que apanharam uma mulher em adultério. Jesus sabe que o pecado não é um caminho aceitável, pois gera infelicidade, rouba a paz. No entanto, também não aceita pactuar com uma lei que, em nome de Deus, gera morte. Porque os esquemas de Deus são diferentes dos esquemas da lei. Jesus fica em silêncio durante uns momentos, escreve no chão como se pretendesse dar um tempo aos participantes da cena para perceber aquilo que estava em causa, e finalmente convida os acusadores a tomar consciência de que o pecado é uma consequência dos nossos limites e fragilidades e que Deus entende isso. Quem de vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E continua a escrever no chão à espera que os acusadores da mulher interiorizem a lógica de Deus, a lógica da tolerância e da compreensão. Quando os escribas e fariseus se retiram, Jesus nem sequer pergunta à mulher se ela está ou não arrependida. Convida-a apenas a seguir um caminho novo de liberdade e de paz. Vai e não tornes a pecar. O episódio põe em relevo a intransigência e a hipocrisia humana que sempre nos levam a julgar e condenar os outros.
Jesus denuncia aqui a lógica daqueles que se sentem perfeitos e autossuficientes, sem reconhecerem que estamos todos a caminho e que, enquanto caminhamos, somos imperfeitos e limitados. É preciso reconhecer com humildade e simplicidade que necessitamos todos da ajuda, do amor e da misericórdia de Deus para chegar à vida plena do homem novo. A única atitude que faz sentido neste esquema é assumir para com os nossos irmãos tolerância, misericórdia que Deus tem para com todos. Na atitude de Jesus torna-se particularmente evidente a misericórdia de Deus para com todos aqueles que a teologia oficial considerava marginais. Os pecadores públicos, os proscritos, os transgressores notórios da lei e da moral, encontram em Jesus um sinal do Deus que os ama e que lhes diz: eu não te condeno. Sem excluir ninguém, Jesus promoveu os desclassificados, deu-lhes dignidade, tornou-os pessoas, libertou-os, apontou-lhes o caminho da vida nova, da vida plena. A dinâmica de Deus é uma dinâmica de misericórdia, pois só o amor transforma e permite a superação dos limites humanos. É essa a realidade do reino de Deus. Um beijo no seu coração.